Sabemos que o acompanhamento ginecológico para a saúde da mulher é fundamental e que a prevenção ainda continua sendo o melhor caminho. Eu vou conversar hoje com o Dr. Helder Iancos e vamos tirar as principais dúvidas. Tudo bem, Dr. Helder? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A gente vai falar um pouquinho sobre a ginecologia na saúde da mulher e a gente vai buscar tirar as principais dúvidas das nossas telespectadoras. A TPM de fato existe ou é um mito? É uma realidade, existe. E não só a paciente sofre, mas muitas vezes as pessoas que estão em volta, né? Tem algo que é possível se fazer para amenizar essas TPMs? A gente tem vários tratamentos, né, várias terapias que a gente pode utilizar, mas sempre é bom começar com hábitos, né? Então a primeira coisa é que ela procure praticar um pouco mais de atividade física nesse período, que ela tome bastante líquido, né, principalmente água mesmo, né? Tenha uma alimentação mais saudável, mais leve nesse período e evite leite, derivados, álcool e uma coisa que ela tem como remédio, né? Que são os doces de chocolate, né? Que muitas vezes a gente acha que ajuda e está atrapalhando. Mas na realidade está piorando, né? Dá aquela sensação de conforto assim, imediata, mas está agravando o caso. Além disso, a gente tem terapias com medicações só à base de vitaminas, como também associações com ansiolíticos, diuréticos, às vezes até algum anti-inflamatório. Podemos dizer que é um conjunto, né, de orientações e medicamentos que a gente pode fornecer e que com certeza vai ajudar, né? E, em último caso, né, em algumas mulheres, a gente faz a opção até por suspender a menstruação. Mas o fato dessa suspensão da menstruação, ela ao longo do tempo, ela não pode ter algum tipo de consequência? A menstruação, né, quando você faz um esquema para suspender, claro que com avaliação, né, de cada paciente, isso não é regra geral, né? Eu acho que é muito importante que a gente tenha essa preocupação em individualizar, né, as nossas condutas, mas para a grande maioria das mulheres o fato de não menstruar não traz nenhum tipo de problema. Ao longo dos anos isso não tem uma consequência? Não tem consequência, é uma situação que traz realmente o conforto, né, e evita alguns problemas. Mas grande parte das mulheres podem se beneficiar com a falta de menstruação sem trazer consequências ao longo do tempo. Em relação à cólica menstrual, tem algo que pode ser feito para amenizar também a questão das dores, do desconforto, retenção de líquidos e por aí vai? As cólicas, elas têm que primeiro serem investigadas, né? Existem pessoas que têm cólicas menstruais mais intensas e que pode estar associado com alguma patologia, como a endometriose, por exemplo. Então isso a gente tem que investigar. Sendo investigado e não tendo nenhuma patologia associada, o tratamento realmente passa por essas orientações, né, que eu dei, e às vezes por medicamentos, que a gente pode começar antes do período menstrual, né, que ameniza muito nessa fase, às vezes algumas mulheres nem têm. Então a pessoa que tem a menstruação regular, ela pode começar com o medicamento um pouco antes, né, e aí vai amenizar bastante. E existem algumas que realmente não respondem, e aí você tem que ou aumentar a dose ou ir associando alguns medicamentos, né? Ou de novo, né, às vezes, em alguns casos mais extremos, até suspendendo a menstruação. Tanto para a TPM quanto para as cólicas, né, a mulher, eu acho, ela deve procurar uma ajuda, né? Ela não tem essa necessidade de ficar sofrendo todo mês, né, porque para a grande maioria a gente consegue resolver. O senhor tocou num assunto que eu acho importante a gente falar, a questão da endometriose. Lendo alguma coisa a respeito, eu vi que a endometriose causa, inclusive, a esterilidade e também provoca muitas cólicas. Como que seria possível fazer um diagnóstico dessa questão da endometriose? Tem alguma diferença para que consiga, nesse caso, ela procurar uma ajuda, e quais são os métodos para identificar a endometriose?
Inicialmente, né, não tem uma situação muito específica, uma diferença da cólica ou não. Mas eu imagino que a endometriose ela deve ir aumentando. Sim, progressivamente. Com o tempo, a tendência é realmente ela ir aumentando de intensidade, né, essas cólicas. O diagnóstico mesmo de endometriose ele só é dado por um exame anatopatológico, né, fazendo a biópsia, tirando ali um pedacinho, e aí vai confirmar que é uma endometriose. E ao fazer essa biópsia, qual seria o tratamento, quais são as medidas para resolver essa questão da endometriose? Normalmente, alguns casos podem ser cirúrgicos, né? Então a gente tem endometrioses no ovário, né? Alguns endometriomas maiores que você pode abordar cirurgicamente e medicamentoso, né? No caso do tratamento medicamentoso, o que se faz é fazer com que a mulher entre numa menopausa química. Então você... Precoce, muitas vezes. Mas ela é reversível, não é só enquanto está tomando o medicamento. Porque o endométrio ele responde ao estímulo hormonal. Então ele funciona fora do útero igual dentro do útero. Então com a variação hormonal, ele desenvolve, depois descama sangue e daí tem as cólicas. A hora que você entra com um medicamento que vai fazer com que ela entre nessa menopausa química, o ovário deixa de funcionar e aí a produção de estrogênio ela é inibida e esse tecido começa a atrofiar. Então, muitas vezes você faz o tratamento medicamentoso, algumas vezes cirúrgico ou associados, fazer uma coisa e outra. E após esse tratamento, como a endometriose causa esterilidade, isso pode haver uma reversão e a mulher conseguir, após, no caso do tratamento medicamentoso, sem a questão da cirurgia, ela pode ter a chance de engravidar? Sim, ela pode ter a chance de engravidar. Muito difícil a gente ter um prognóstico, né, em relação a essa possibilidade maior ou menor, mas a possibilidade existe. Mas muitas dessas mulheres acabam partindo para realmente fazer uma inseminação artificial, né, e daí terem a sua gestação. E importante é que quanto mais cedo começar a se tratar, também melhor, menor as complicações e também menor a chance dela não conseguir engravidar. Falando um pouquinho em relação ao câncer de mama, nós sabemos que a prevenção é o melhor remédio. Existem alguns sintomas que possam vir a despertar a atenção de uma mulher, porque às vezes é indicado, dependendo da idade, os exames anuais, claro que dependendo da questão do histórico familiar. Então, digamos que ela fez um exame em janeiro e, por exemplo, em agosto, setembro, ela possa estar sentindo algo. Tem algum sinal que ela possa identificar? O que aparece, né, na maioria dos casos que a mulher percebe é algum nódulo, né? Então, por isso a importância do autoexame. Sim. Então, a mulher, ela examinar as suas mamas todo mês, de preferência no período logo após a menstruação, que a mama está menos estimulada pelos hormônios, ela vai conhecendo sua mama e a hora que tiver algum nódulozinho, alguma coisa diferente, ela vai perceber. Mas muitas vezes o câncer ele é silencioso, então a hora que ele começa a ter algum sinal, algum sintoma, às vezes um enrugamento da pele, uma inflamação, uma retração, já é uma fase um pouco mais avançada. Então, o importante disso aí é realmente a gente avaliar o histórico familiar, que a gente sabe que esse fator ele é muito importante, né? A mamografia hoje, a gente tem alguns protocolos, né? Mas pode ser feita aí uma aos 35, depois aos 40 e a partir daí todo ano. Se tem um caso muito próximo, né? Mãe, irmã com câncer de mama, às vezes a gente encurta um pouquinho essa questão dos 35 aos 40. É importante esse acompanhamento médico. Agora, o autoexame eu acho que é fundamental para que a pessoa realmente consiga aí ter um diagnóstico mais precoce. E em relação ao câncer do colo do útero, vem sendo bastante comentado. Existe também um sinal, um meio de prevenção? O câncer de colo do útero está ligado, né, diretamente ao HPV, né, o famoso vírus aí do HPV. Nem toda mulher que tem o HPV vai ter câncer de colo.
Mas toda mulher que tem câncer de colo, ela tem o HPV. Tem o HPV. Então é importante você ter o acompanhamento com o seu ginecologista para que, se tiver alguma lesão, as quais, se forem tratadas, né, também resolvem completamente. Né? A questão é quando você tem uma lesão e aí essa lesão não é tratada. E com o tempo, aí ela vai se transformando, né, até virar um câncer. O HPV, o tratamento é medicamentoso? Não, ele pode ser o tratamento local, às vezes com algum ácido, às vezes com uma cauterização, que pode ser uma criocauterização, uma eletrocauterização, né, que é a frio ou queimar mesmo o local. Às vezes você tem situações onde você retira parte do colo, né? Você pode desde retirar parte do colo, às vezes até fazer uma colonização, tirar mesmo, às vezes quase todo o colo, mas aí vai dependendo do grau que estiver a lesão. Então, assim, as mulheres que fazem o seu acompanhamento regular, elas raramente têm algum tipo de câncer de colo de útero, onde que ele chega numa fase muito avançada. Agora, hoje a gente tem, né, uma terapia que, se Deus quiser, vai acabar com o câncer de colo à medida que todos tiverem acesso, que é a vacina, né, do HPV. Então, hoje, é fundamental que as mulheres, já na adolescência, né, se vacinem contra o HPV. A partir de qual idade? A partir de 12 anos, mais ou menos, ela já está indicado, hoje, para homens e mulheres, né, que eu acredito que, à medida que a população como um todo tiver acesso a essa vacina, é uma doença que tende a desaparecer. Vamos falar um pouquinho agora sobre os anticoncepcionais. Muitas mulheres se queixam de ganho de peso, aumento da celulite, e a gente já viu alguns casos até relacionados ao AVC. Isso é um mito? Como que a gente consegue identificar qual anticoncepcional é indicado para não fazer talvez um uso equivocado? Essa questão do sentir mal após o anticoncepcional, como é que seria isso? Também é uma avaliação individualizada, né? A gente tem que avaliar cada paciente, seu histórico, seu exame físico, suas tendências, para que a gente faça essa opção. Muitas vezes você começa com anticoncepcional e a pessoa às vezes não está bem, você tem que trocar o anticoncepcional depois de um tempo, e aí esse ajuste é um ajuste realmente pessoal. Hoje a grande maioria das mulheres não tem isso, né? E esse acompanhamento é importante, porque se vê que está retendo líquido, está ganhando peso, a gente tem um limite que a gente sabe que aquilo ali vai depois, o organismo vai acostumar, vai equilibrar e vai reverter. E a gente tem também pessoas que a gente vê que você tem que trocar. Então é esse acompanhamento. Para a maioria das mulheres, hoje com os anticoncepcionais mais novos, com as composições e dosagens que existem, a adaptação é boa sem esses efeitos. Então houve uma melhora em relação à tecnologia desses medicamentos? Sim, com certeza a evolução aí das drogas, né, eles acabaram fazendo com que esses efeitos fossem minimizados, mas ainda podem existir. Então é importante que a mulher não comece a usar um anticoncepcional sem um acompanhamento, por conta própria. Eu acho que realmente é importante que ela vá a um ginecologista para que ela seja bem orientada, e se começar alguma alteração, ela vir a ter essa ajuda no sentido de verificar se deve continuar ou não, se deve trocar ou se deve parar, né? Como eu disse, a grande maioria não tem nada, mas algumas acabam tendo que, inclusive, parar de tomar o anticoncepcional. Por hora, então, eu vou agradecer ao Dr. Helder. Nós vamos voltar numa segunda etapa no próximo programa e nós vamos continuar falando sobre a ginecologia, porém agora falando sobre a gestação. Então a gente continua, Dr. Helder, nosso bate-papo no próximo sábado. Até lá!